Vamos orar, né? Como a nossa querida ministra de louvor disse, não é fácil estar aqui em cima. Às vezes a gente vê a Kelly tão falante, né? Mas ela treme na base aqui quando está aqui pregando a palavra, né, Kelly? Mas Deus dá graça e Ele capacita. Amém? Deus, Papai querido, Papai de amor, muito obrigada, Senhor, porque a Tua presença é real aqui neste lugar. Te louvo, te agradeço, Senhor, por estas vidas que vieram aqui nesta noite, para receber não palavras humanas, não palavras persuasivas, não ver nenhuma performance de ninguém, mas vieram aqui para escutar a Tua palavra. Vieram aqui para Te adorar. Vieram aqui para entregar e para receber mais de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que toda voz do medo, toda voz contrária, que toda voz, Senhor Deus, que não vem de Ti, seja calada nesse momento e que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, traz a Tua verdade e a Tua revelação aos nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, me usa como instrumento nas Tuas mãos nesse momento, e é isso que eu te peço e te agradeço. E quem concorda, diga amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar de várias coisas, dentre elas, nós vamos iniciar falando sobre unção e coroa. Quem quer unção, diga amém. Quem tem unção sobre sua vida, diga amém. E quem quer coroa, diga amém. Amém. Coroa simboliza muitas coisas boas também. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas. E Deus, quando Ele nos chama, Ele nos unge. Quando Ele nos chama, Ele nos unge, Ele nos capacita. Ele nos prepara. E nós não podemos ter medo, porque é o Senhor que vai fazer. Se Ele te chamou para uma missão, Ele vai te ajudar a cumprir essa missão. Através de quê? Da unção dEle sobre tua vida. Da unção que Ele tem sobre tua vida. E, queridos, não tem como a gente fazer a obra de Deus sem Deus. Não tem como a gente fazer a obra de Deus sem a unção de Deus. Quando Jesus subiu, Ele disse: ei, vocês fiquem aqui juntos e vocês esperem vir o Espírito Santo de Deus. E ali, queridos, estavam reunidos aquelas pessoas, até descer o Espírito Santo de Deus, porque eles não podiam ir e levar a palavra para o mundo sem a unção e a capacidade de Deus. Então, para que serve a unção? A unção, ela quebra o jugo. Ela quebra tudo que vier contrário contra você. Quem crê, diga amém. A unção, ela quebra. Ela faz o fraco ficar forte. Ela faz o incapaz ser capaz. Ela transforma a nossa debilidade, a nossa fraqueza em nossa maior fortaleza. E eu ainda, quando era adolescente, eu não sabia disso. E eu orei ao Senhor, porque a minha maior fraqueza era falar, porque eu era muito tímida. E eu precisava passar em um concurso que eu precisava lecionar, que eu precisava falar, e eu precisava mostrar que eu sabia falar para as pessoas. E ali eu falei: Deus, eu não sei falar. E eu fiz só uma oração, eu falei: transforma a minha maior fraqueza na minha maior fortaleza hoje. E eu lembro disso porque eu nunca tinha ouvido ninguém orar assim. E naquele dia, daquela seleção que eu fiz, queridos, eu estava em 9º lugar, quase em 40º. Eu desci para 2º lugar. Aquilo que eu achava que era a minha pior fraqueza, o Senhor transformou numa fortaleza e me fez, a galgar lugares altos. Mas é quando a gente confia e pede capacitação do Senhor. Porque sozinho de nós mesmos nós não podemos. De nós mesmos nós não sabemos. E a unção, queridos, ela te dá a autoridade. Ela te dá a legalidade. Ela te dá a autorização para você fazer. Ela te autoriza a você fazer alguma coisa. Se você tem uma missão, você é autorizado para fazer aquela missão. Deus vai te ungir para você fazer aquela missão específica. E não adianta você querer fazer a missão do outro, porque ele é ungido, aquela outra pessoa é ungida para ter aquela missão, você é para ter essa.
Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que saber qual a sua missão, porque nessa missão que você foi chamado, o Senhor vai te capacitar e vai te ungir. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar na mão. Mesmo a gente vendo as nossas imperfeições e as nossas incapacidades. E o Senhor, queridos, Ele tem unção para nos dar. A unção faz o impossível se tornar possível. Você vai ver o impossível acontecendo na sua vida através da unção de Deus que está sobre você. E talvez você veja assim, é impossível, mas Deus diz, eu te capacitei, e eu vou tornar o impossível possível através da tua oração, através do teu clamor, através da tua obediência, através da tua constância. Mas é preciso, queridos, para a gente alcançar essa obediência, essa constância, é preciso da unção de Deus. É preciso estar derramado na unção de Deus, que a unção de Deus seja derramado em nós. A unção de Deus, ela é tudo isso. E ela nos ajuda em cada momento da nossa vida. E Davi, ele era um jovem excelente. O que Davi fazia? E muito me maravilha na palavra de Deus, porque a missão de Davi era, a princípio, cuidar de ovelhas. E ele não cuidava só de uma, de duas, ele cuidava de todas. Ele cuidava de todas como se fosse uma e de uma como se fossem de todas. Se uma saía, ele ia lá buscar. Se uma era pega e ameaçada por algum leão, ele ia lá e matava o leão. Ele matava o urso. Ele fazia o trabalho dele com excelência, diga excelência. Ele fazia o trabalho dele com constância. Ele não ia lá cuidar das ovelhas só quando o sol estava bonito. Ele não ia cuidar das ovelhas só quando estava tudo legal na vida dele. Ele não ia cuidar das ovelhas, queridos, quando o tempo estava favorável. Ele ia cuidar todos os dias. E a gente vê isso porque ele enfrentou feras para poder salvar a vida daquelas ovelhas. Então, quando a gente vê que algo ameaçava o rebanho de Davi, ele ia lá e enfrentava. Então, a gente vê excelência no seu cuidado com aquelas ovelhas. E a constância de Davi no cuidado daquelas ovelhas. E, queridos, isso chamou a atenção de Deus. Davi era um menino, o menor da sua casa. Mas a constância e a excelência, escute bem, a constância e a excelência de Davi chamou a atenção de Deus. E aí, queridos, foi enviado Samuel, e Samuel ungiu Davi. Davi era um improvável, tanto é que o pai dele nem chamou ele quando Samuel foi ungir. Mas Deus, ele chama os improváveis. Aqueles que estão lá sem ninguém ver, ninguém está vendo. Porque muitas vezes, queridos, Deus até esconde. Deus esconde para forjar, Deus esconde para curar, Deus esconde para preparar. E às vezes a gente quer aparecer, mas Deus está escondendo. Mas chegou um tempo de Davi, onde ninguém via ele. Mas a sua constância, e o seu cuidado, a sua perseverança, a sua excelência chamou a atenção de Deus. E ele foi visto por Deus. Talvez você faça algo, ninguém está vendo, queridos, o mais importante de todos está vendo você. O mais importante de todos está vendo as tuas palavras, está vendo o que está saindo da sua boca, está vendo a sua renúncia, está vendo você se humilhando perante Deus. E a Bíblia diz, olha, sujeitai-vos a Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E a seu tempo Ele vos exaltará. Quantas vezes Davi não tinha que pedir ajuda de Deus? Deus, me ajuda. Olha o leão. Olha o urso. Me ajuda com essas ovelhas. E ele vencia no secreto todas as suas batalhas. Ninguém via.
Ninguém via Davi vencendo as batalhas, mas ele vencia. E ele alcançava algo poderoso das mãos do Senhor. E ali ele foi ungido. Ele foi ungido. E Davi não só cuidava de ovelhas mais, mas ele expulsava demônios. Amém? Ele já não era mais aquele que só cuidava de ovelhas, mas ele foi ungido e ele expulsava demônios. Tanto é, queridos, que quando ele tocava e adorava o Senhor, o espírito maligno de Saul era expulso. Quando você é ungido, qualquer coisa que você faz aqui para o reino, qualquer coisa que você faz para essa igreja, faz a diferença na vida de outra pessoa. Ai, mas eu só toco. Davi só tocava e os espíritos imundos saíam. Ai, mas eu só estou ali na recepção, mas um aperto de mão seu, um sorriso faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Quantos testemunhos nós não temos? Ai, eu cheguei tão triste, mas fulana me deu um abraço, me deu uma palavra e tudo mudou. Quantos? Ai, mas aquela igreja é uma igreja tão acolhedora, ela me recebeu tão bem. Quantas vezes, né, Fernanda, a gente não ouve falar isso? Porque há unção na vida de quem serve com excelência e constância. Há unção na vida daquele que é separado para uma missão e faz aquela missão com excelência. Ai, mas as crianças, eu só fico ali nas crianças. Eu só fico ali. Você está preparando uma geração futura, queridos. Você está preparando um exército para o Senhor. Ai, mas eu só limpo a igreja. A limpeza que foi feita hoje à tarde está ministrando a nossa vida até agora. Até agora está ministrando a nossa vida. Queridos, a constância e a excelência agrada o coração de Deus. E se a gente pode ser, por menor que for, por menor que seja, a nossa missão, porque a missão ela também pode mudar. Essa missão, feita com excelência, impacta outras vidas. Davi também tinha êxito, tinha mais êxito que todos os guerreiros. Ele tinha mais êxito do que todos os guerreiros. Davi matou, Saul matou, bora gente, Saul matou milhares. E Davi matou seus 10 milhares. E ele tinha excelência em tudo que ele fazia. Até entre os guerreiros, ele se destacava. Porque ele tinha capacitação, a unção. Ele foi escolhido, não só mais para ser pastor daquele rebanho, mas para ser rei de Israel. A unção que estava sobre Davi fez com que ele vencesse sem que ele se defendesse. Diga glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Nem sempre, queridos, você tem que ficar se defendendo. Isso eu aprendi a duras penas. Nós não precisamos nos defender, porque quando eu me defendo, eu impeço de Deus me defender. Quando eu me justifico, eu impeço de Deus me justificar. Então, quando você for afrontado, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele é que é o juiz e Ele que vai fazer a obra para pôr sua vida. Queridos, é algo que a gente tem que matar a nossa carne e renunciar. É algo que a gente tem que largar, pegar o nosso eu, sabe? Deixar lá no cantinho e falar, Senhor, eu entrego para Ti essa situação, essa causa. E eu libero o meu coração para viver o que Tu tens para a minha vida. Eu libero o meu coração. E Davi, queridos, ele era atacado, era perseguido. Mas Davi honrava quem o atacava e o perseguia. Davi, só porque ele tinha unção, ele não quis passar na frente de quem era o rei. Davi, ele se submetia ao rei, que muitas vezes amava ele e muitas vezes odiava, querendo matá-lo. Então, queridos, Davi, ele venceu porque ele tinha unção. Ele venceu as afrontas sem se defender. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo,
mas ele não o fez. Ele não jogou nada na cara dele. Ele cumpria a missão que Deus tinha dado para ele. Ele sabia que maior era a missão que Deus tinha dado para ele. Depois da unção veio a coroa. E aí, queridos, Davi virou rei, Davi estava no palácio, Davi teve oportunidades que antes ele não tinha. Imagina de um jovem que cuidava de um rebanho, agora Davi está no palácio. É uma mudança, sim ou não? É uma mudança. E aí eu acho que Davi relaxou. Mas ele continuava sendo rei. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fala, não, eu já fiz muito. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, agora está na vez daqueles ali, ó. Não é para mim não, isso aqui mais. Eu tenho um depósito nas mãos do Senhor, já fiz muito. E aí, queridos, Davi foi chamado para uma guerra. Chamado não, existia uma guerra para ele ir. E Davi simplesmente falou, não, eu já treinei os meus soldados, tenho comandantes, já estamos ganhando a batalha mesmo, e eu não vou. Sabe qual o melhor lugar de você estar? É no lugar do seu propósito. Davi, por N motivos talvez, ele achou que não teria mais que estar no propósito dele. E ele ficou no palácio ao invés de ir para a guerra. E lá naquele palácio, um dia, que a gente às vezes fala assim, só hoje, um dia, foi o suficiente para ele ver a mulher do seu principal comandante, ser seduzido por ela e adulterar. Diga misericórdia. Um dia, ele deixou de ser constante. E, queridos, isso veio consequências terríveis para a vida dele. Às vezes a gente fala, não, olha a minha história. Olha como eu sou ungido, como eu sou ungida. Olha dos feitos que eu fiz. Só um dia. E às vezes é num dia, queridos, que o diabo tem oportunidade para fazer um estrago numa geração. E foi isso que aconteceu na casa de Davi. Quem conhece a história sabe detalhadamente o que esse um dia aconteceu, o que esse um dia provocou na casa de Davi. Ele mudou a sua excelência e a sua constância. Ele simplesmente não foi para a guerra. E aconteceu o adultério. Davi, que era o rei, o líder, mandou matar o seu principal comandante. Davi, que ia deixar um legado de pai, simplesmente seus filhos, uma foi abusada, entrou em guerra à sua casa. Davi, que ia deixar um legado de esposo, um exemplo, adulterou. E toda uma consequência, queridos, entrou na história de Davi por causa do pecado, por causa da sua inconstância, por causa de um dia. Não, só hoje eu mereço. Só hoje. E a gente não tem que desprezar a unção que está na nossa vida, porque ela é para cumprir uma missão, um propósito. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor já te deu uma unção. E não pensa que o Senhor, Ele unge para qualquer coisa. Ele unge para uma missão, um propósito. Não desperdice essa unção. O melhor lugar que podemos estar é no nosso propósito. E a Bíblia fala de outros exemplos. Só que um exemplo diferente do de Davi. Fala de Daniel. Quem conhece a história de Daniel, diga amém. Amém. Foi pouco, amém, hein? E Daniel, queridos, ele era conhecido como aquele que tinha um espírito excelente.
Olha só o que fala lá em Daniel 6. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra a respeito de Daniel para poder acusá-lo. E aí, queridos, Daniel, no início da sua trajetória, ainda jovem, olha o que Daniel fez, olha que coisa tremenda que Daniel fez. Ele, jovem, foi levado para outra terra. E aí, Daniel, ele simplesmente decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, diga glória a Deus. Que coisa tremenda. Ele era jovem, mas era instruído por Deus, era instruído na palavra. Ele falou, opa, aqui eu não me contamino. Dessa forma eu não quero. E ele começou a se consagrar a Deus. E depois foram comparar Daniel com os outros jovens. E Daniel, em tudo, era melhor que os outros jovens. Na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade, porque ele tinha unção de Deus. Diga glória a Deus. Ah, querido, ele se destacava. Ele renunciou. E muitas vezes, eu estava até falando essa semana que Deus estava ministrando, muitas vezes Deus vai pedir para você renunciar coisas que não é pecado. A gente tem que renunciar a pecado, isso já é de lei, amém? Isso já é algo que a gente já tem que lutar contra. Mas às vezes Deus vai pedir para te renunciar coisas que nem pecado é. Às vezes Deus vai pedir para você renunciar coisas que não é pecado, mas Ele vai pedir para você renunciar. Mas que às vezes é embaraço para a sua vida. Que às vezes está sendo embaraço para a sua. Não é para do outro, mas para a sua vida está sendo embaraço. E aí nós temos que ser obedientes e vigilantes a Deus. E falar, Senhor, eu decido te servir. Eu decido renunciar. Por amor e obediência ao teu nome. E Deus me impulsiona a falar isso. Não diga não. Porque Deus está te pedindo. Isso não estava nem no script aqui. Mas Deus pediu o filho de Abraão para ele, sim ou não? Isaac. Quando Deus te pede algo, é porque Ele tem algo muito maior para te dar. Deus pediu Isaac, mas Ele deu uma descendência poderosa, além de não tirar Isaac. Então, se Deus te pede algo, pode ter certeza que Ele tem algo muito melhor e maior para entregar para você. Agora, nós temos que ter fé para fazer isso. Nós temos que ter fé e obediência. E ele era um jovem, queridos, que obedecia a Deus. Daniel era um jovem. E aí, quando a gente vem aqui para o capítulo 6, que fala de Daniel na cova dos leões, ele não era mais jovem. Não tinha se passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tinha se passado 10, 30, 40, não. Tinham se passado muitos anos aqui, Daniel já estava idoso. E ele continuava constante. E ele continuava com excelência. E tanto é que eles falavam, olha, a gente já fez de tudo para Daniel falhar, mas a gente não encontra falha nele. A única coisa que a gente pode fazer ele falhar, aí eles tiveram a grande ideia de fazer um edito real, falando assim que ninguém poderia fazer petições a homem nenhum e nem a Deus nenhum, a não ser o rei. E ali o rei assinou esse edito. E aí, Daniel, quando soube, querido, sabe o que ele fez? Ele disse assim, Senhor, eu já fiz tudo com excelência durante 60 anos. Eu tenho crédito, né? Eu vou orar só em espírito agora, para ninguém me ver orando. Ele fez isso? Não. Senhor, só 30 dias. O que é 30 dias para 60 anos, irmã Evilásia? Eu servi ao Senhor por 60 anos, só 30 dias. Para eu não ser preso, para eu não ser jogado na cova dos leões, Senhor. Eu vou deixar de orar a Ti. Ah, Senhor, só esse tantinho de tempo. Queridos, a Bíblia diz que quando ele ouviu esse decreto, a Bíblia diz no mesmo versículo, Daniel ouviu o decreto. E ele foi para sua casa, abriu as janelas que davam
para Jerusalém, ele se ajoelhou e orou, e deu, e agradeceu a Deus como fazia de costume. Ele continuou orando e buscando a Deus 3 vezes por dia, como de costume, como há 60 anos ele fazia. Nada pôde parar Daniel, porque ele continuava na excelência e na constância. Na excelência e na constância. Ele falava assim, eu não posso deixar de servir esse Deus, eu não posso deixar de orar, porque Ele que é meu sustento. Nós cantamos canções tão lindas aqui, mas às vezes, muitas vezes, falta a gente viver essas canções de fato e de verdade. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Às vezes a gente canta, ai que lindo, mas eu me humilho e sacrifico aquilo que me custa. E depois disso sempre vem uma vitória, tu inclinarás o meu ouvido, teu ouvido, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, do que toda a vida sem jamais te conhecer. Que coisa mais linda, queridos. Cantar esses louvores, mas muito mais do que cantar e ouvir, nós temos que viver. E a constância e a excelência que temos que fazer, em tudo que temos que fazer, faz a gente terminar bem. Daniel, queridos, depois que ele passou por essa cova dos leões, Deus o protegeu e deu a vitória para ele. A unção de Deus sobre tua vida te protege. Contra todo leão que possa vir contra você. Contra toda a boca do leão que possa vir te afrontar, ele te protege. Não fique se justificando para A, B ou C, deixa o Senhor te proteger e te guardar. Daniel não precisou dar uma palavra, bastou a sua fidelidade diante de Deus. E Deus foi glorificado através da vida de Daniel. Porque o nosso maior propósito aqui nessa terra, queridos, é glorificar a Deus através da nossa vida. Não importa o que falam, não importa o que dizem, o que importa é que você é fiel ao Senhor. O que importa é que você está no centro da vontade do Senhor. Isso é o que importa. Amém? É você deitar e você saber, Senhor, eu falho, eu peco, eu erro, mas eu me arrependo e eu estou aqui, Senhor, te buscando e te servindo com todo o meu coração. O Senhor, queridos, Ele não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. A gente vê o estereótipo, a performance, e o Senhor, Ele vê o íntimo e o escondido. As pessoas veem o estereótipo, eu acho que eu errei, né? Vocês entenderam. E, queridos, na história de Daniel passaram-se, os estudos dizem que passaram 5 reinados. O de Dario, o de Sírio, e foi passando os reinados, e Daniel lá, ó, invicto. E Daniel lá, só prosperando, minha irmã. Com a unção de prosperidade na vida dele. Tendo os cargos mais elevados. E passava para outro rei, e ele estava lá constante, abundante, na obra do Senhor. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, queridos. Ele não estava constante só no dia bom, mas ele estava constante quando ele foi ameaçado ir para a cova dos leões. Ele foi constante, ele continuou constante no Senhor. Ele continuou buscando com toda a sua força ao Senhor. E Daniel prosperou em todos os reinados. Daniel estava em posição da mais alta autoridade. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer levantar, queridos, pessoas com espírito excelente para estar nas mais altas autoridades. Oh, Deus poderoso. Daniel, queridos, cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. O início é tão lindo, né? O início, né? Você iniciar, meu Deus, é coisa linda, é maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é você terminar como Paulo disse. Guardei. Hã? Nem eu lembro agora. Isso, é só para saber se vocês sabiam. Hein? Combati o bom combate, guardei a carreira e...
Isso aí, terminei a carreira, isso aí, gente. Queridos, a melhor coisa é a gente terminar dessa forma, como Paulo disse. Ele cumpriu a missão dele. Daniel cumpriu a missão dele através de Daniel. Queridos, todo aquele povo teve que adorar e exaltar o Deus vivo. Todo aquele povo teve que adorar o Senhor. Através de você, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, onde você está, a sua família vai adorar o Senhor. Porque a unção em você, a constância, a excelência. E a constância é algo de todo dia, não é da noite para o dia, é algo de todo dia. Sabe, eu estava pensando, meu Deus, quem vai no culto de terça é porque quer algo mais do Senhor. É como se fosse a refeição principal no domingo. Mas você está querendo, sabe, algo mais? E em nome de Jesus, eu declaro uma unção de excelência sobre a sua vida hoje. Você vai ter uma unção de excelência e de constância. Toda inconstância vai cair por terra. Você nasceu para vencer, você nasceu para ocupar autoridades. O Senhor, Ele vai te dar autorização para você fazer coisas. Não adianta você querer fazer nada aqui se não tiver autorização do Senhor. Se o Senhor não liberar sobre sua vida, senão você vai ser um pleno qualquer coisa, menos fazer a obra de Deus, verdadeiramente. Então, nós temos que buscar isso todos os dias. Lá em Pentecostes, como eu falei no início, olha, vocês se juntem, fiquem unidos. Que quando vier o Pentecostes, o Espírito Santo, eu vou ungir a vida de vocês. Eu vou capacitar vocês. Sabe quantas pessoas tinham, gente? Apenas 120 pessoas. Era para ter mais, sim ou não? Ele falou, espera, mas 120 perseveraram. 120 falaram assim, eu vou. Pode estar chuva, pode estar sol, mas a gente vai ficar junto, porque a gente vai esperar o Espírito Santo. Pode acontecer o que for, mas a gente vai estar junto, como Jesus disse, porque nós vamos receber o que vem do alto, o que está preparado para as nossas vidas. Eu estarei lá. E esses 120 que foram constantes e perseverantes, eles foram ali batizados, e eu acho que foi um movimento assim, tremendo que aconteceu ali naquele lugar. Quem não sabe está em Atos 2. Tremendo. Não menospreze o legado que Deus quer deixar através da sua vida. Deus quer deixar um legado na vida de cada um de vocês. Como pais, como mães, como servos, como ministros. Deus quer deixar um legado. Não despreze esse legado. Talvez a história de Davi fosse outra no final. Talvez ele podia ter deixado um legado como rei, como pai, como esposo. Não despreze o legado que o Senhor quer fazer através da sua vida. E duas coisas que a gente tem que ter para a gente ser constante. Primeiro é decisão. Eu decido. Eu decido. Pode acontecer o que for, mas eu estou com o Senhor. Pode acontecer uma bênção na minha vida. Uma bênção poderosa. O Senhor pode me exaltar, mas eu decido ser constante no Senhor. Eu posso ter recebido a maior promoção no meu trabalho, mas eu decido ser constante no Senhor. Porque às vezes até a bênção, queridos, ela desvia a pessoa da constância. Às vezes a gente só fala das dificuldades, né? Mas os elogios, a bênção, muitas vezes se a pessoa não tiver com o coração preparado, desvia da constância no Senhor. Porque, queridos, Deus unge, Deus prepara, Deus te entrega dons. E aí, às vezes, a gente pensa que é nosso. Ai, é meu. É porque eu sei falar. Porque eu sei isso. E não sabe que foi Deus que te capacitou. E se você chegou onde você chegou, é porque Deus te levou até lá. A gente não pode esquecer disso. Mas eu vou ser constante também lá no vale. Lá quando eu achar que ninguém está comigo. Lá quando eu pensar que Deus nem está me escutando. Nem Deus. Não tem uma hora que a gente pensa que nem Deus está escutando a gente? Sim ou não?
Sim? Quando a gente pensar, mas quando você pensar isso, queridos, lembre-se que Deus está te escutando, amém? Mesmo quando você pensar isso, lembre-se que Deus está contigo. Lá quando você não sentir vontade de orar, quando você não sentir vontade de vir à igreja, porque a gente não é controlado pela nossa vontade, mas a gente é controlado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes você não vai sentir vontade de algumas coisas, e a gente às vezes é muito místico. Não estou sentindo de Deus. Não, meu coração está em paz, não estou sentindo de Deus. Querido, seja constante e abundante na obra do Senhor. É isso que diz a palavra do Senhor. E nós temos que continuar sendo constantes, mesmo na provação, mesmo na guerra, mesmo na luta. E terminar a nossa carreira dizendo, eu venci. Eu falo assim para Deus, Senhor, eu não quero nada mais e nada menos, eu só quero cumprir a tua missão nessa terra, a missão que é minha. Eu quero cumprir a minha missão, meu Deus. Tu só vai me mostrando e deixa eu cumprir a minha missão. Eu não quero cumprir a missão do fulano, ciclano, não. Quero cumprir a minha missão, que já é muita coisa, né, gente? Me dá sabedoria, me dá capacidade. E o Senhor vai derramando graça, amém, queridos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você que recebeu essa palavra, queridos, e você talvez, você quer ser mais constante, abundante, quer firmar o compromisso com o Senhor, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você que, pensando, talvez um dia, né, você respirou igual Davi, recebi a coroa. Não é mais para mim, não, isso aqui é para os outros agora. Isso aqui não sou eu, não. Nós temos que saber, queridos, de onde nós viemos, as nossas origens, e nós temos que continuar sendo constantes no Senhor, perseverantes no Senhor, porque o nosso trabalho, diz o Senhor, não é vão nele, não é vão. O que eu tenho aprendido muito esses dias é que o Senhor, Ele vê todas as coisas e todos os detalhes. Queridos, às vezes coisas que a gente pensa que Deus nem liga, Deus liga sim. Ele está lá, junto conosco em tudo que nós fazemos, falamos e ouvimos. E isso me dá duas coisas no meu coração. Primeiro, me dá temor. Porque eu tenho que vigiar mais. Porque eu tenho que vigiar. Porque eu tenho que saber que eu não posso esconder. Eu posso esconder aqui do pastor Jantes alguma coisa. Mas eu não posso esconder de Deus. Eu posso esconder da Van. Posso esconder de qualquer um. Mas eu não posso esconder de Deus. Esse aí você não pode esconder. E segundo, quando eu sei que Deus está vendo tudo, isso me traz alívio. Eu posso descansar nele, porque eu sei que ele está comigo. Amém? Eu sei que ele é comigo. E eu sei que ele não vai me abandonar. E isso Deus tem me falado muito ao meu coração. E quando Deus fala, queridos, é porque Ele quer que nós nos voltemos mais e mais e mais para a presença dEle. Oh, queridos, eu orei por vocês antes de chegar aqui. Eu orei por cada um de vocês. E eu creio que o Senhor tem uma unção nova para derramar sobre a vida de vocês. Uma unção de excelência, de vitória, de preparação. Tem pessoas aqui que vão receber autorização para entrar em lugares que ainda não entraram. A autorização de Deus. Alívio de Deus. E não desistam. Veio a luta, veio a calúnia, veio o que for. Eu vou continuar constante. Eu vou continuar excelente. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Não é porque Deus precisa, é porque eu preciso. Eu preciso. É como a Kelly pregou. Não é porque Deus precisa de honra. É porque Deus quer curar o nosso coração.
É porque se a gente não tiver nosso coração para honrar Ele, a gente vai honrar o quê? Aleluia. Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tem pessoas aqui pensando que é tão pequenininho. Oh, Deus. Davi era assim também. Mas se ele fosse olhar para a força dele, para o tamanho dele, ele não tinha vencido o gigante, mas era a unção que estava sobre ele. Era a unção que estava sobre Davi, que venceu aquele gigante. Não foi a estatura dele, não foi a força dele. Oh, Deus poderoso. E o Senhor, Ele te diz, olha, continua, continua. Me busca cada dia mais, me busca, se entrega. As nossas armas, queridos, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você não vai lutar mais com armas carnais, você não vai lutar mais com a sua língua, com a sua força do seu braço. Você vai lutar na oração, no jejum, na palavra. Essas são as nossas armas. Oh, Deus poderoso. Oh, Espírito Santo, ministra cada vida que está aqui, Pai. Ministra cada vida que está aqui, Senhor, nesse momento.